Chega de escargot, chega de caviar. Eu sei que vocês já estão de saco cheio, vocês estão doidos por um arroz com feijão, aquela carne moída de segunda. Chega de Copa do Mundo. Agora é Campeonato Brasileiro. Vamos falar do nosso arrozinho com feijão, com carne de segunda, às vezes de terceira também, né? Enfim, hoje tem jogo do Campeonato Brasileiro, 2 jogos movimentam esse retorno do Brasileirão. São jogos da 19ª rodada, a última rodada do turno do Brasileirão, mas é claro que existem jogos a serem feitos, atrasados ainda, que serão feitos também na semana que vem. E hoje Botafogo e Santos, né? Falando de Copa do Mundo, Botafogo e Santos, nada mais adequado do que um Botafogo e Santos no meio aí das finais da Copa do Mundo, e um Vitória e Vasco da Gama no Barradão. Botafogo e Santos no Newton Santos, Vitória e Vasco no Barradão, os 2 jogos no mesmo horário, 19h30. Vamos falar tudo sobre essas 2 partidas, começando, é claro, pelo jogo dos gigantescos Botafogo e Santos. A gente fala de Copa do Mundo, aliás, Botafogo e Santos tiveram jogadores na seleção brasileira, Danilo, Neymar, e a Copa do Mundo não foi boa para o Brasil, mas a gente espera que tenha sido boa para os clubes brasileiros para desempenharem um futebol um pouquinho melhor, né, do que foi nessa primeira parte, principalmente no que diz respeito a Botafogo, Santos, Vasco e Vitória. 4 equipes da parte de trás da tabela, né? Então Vasco e Santos ficam ali alternando na zona de rebaixamento. Vitória e Botafogo já estiveram nela também, né? Então é um confronto, primeiro para alívio, se livrar. Né? Primeiro, se livrar. Depois, pensar aí, vai ter um jogo a menos, por exemplo, Vitória e Botafogo, vão jogar no meio de semana, é o jogo a menos que eles têm. Aí é pensar, chegar lá na parte, encostar na parte da pré-Libertadores, mas primeiro é o alívio. O Botafogo, que tem muitos desfalques, muitas dúvidas, a escalação do Botafogo também é uma dúvida, até no gol há uma dúvida se Léo Link ou Raul é o adequado para essa partida. Afinal de contas, o Léo Link já tinha sido afastado há um tempo, estava como 3º goleiro. O Raul vinha como titular, mas sempre que o Neto se recuperava, ou voltava aos treinos, assumia a vaga do Raul. Então o Raul não é um goleiro que dá tranquilidade ao Franklin Carvalho, está claro, né? E o Léo Link não dá tranquilidade para os torcedores. Enfim, o Botafogo contra o Santos, nesse jogo de hoje, o Santos também tem seus desfalques, não vai poder contar com o Gabigol, que está suspenso, não vai poder contar com o Neymar, não vai poder contar com o João Schmidt, o Gabriel Bontempo. Também são jogadores importantes, mas ainda assim mantém ali aquela meiuca mais cascuda, né? Tem o William Arão, o Roleiser, o Miguelito, que é bom jogador, o Barreal, que também é um jogador que costuma fazer gols, né? Já fez inclusive ano passado contra o Botafogo, o Rony, um jogador experiente, não vem performando bem há muito tempo, mas é um jogador experiente, e o Botafogo pode ter muitos meninos aí nesse time titular. A base do Franklin Carvalho na defesa é a base experiente, né? Ele tem Ferrarese, Vitinho, Alex Telles, Medina no meio campo. Né? O Justino deve fazer a dupla de zaga ali com o Ferrarese, né? O Marçal corre por fora, mas o Justino deve ser o titular ao lado do Ferrarese. E aí ele tem o Huguinho da base, ao lado do Medina. O Edenilson pode também compor essa meiuca aí, com o Medina e o Huguinho dando mais segurança, né, para o setor defensivo. E o Medina e o Edenilson são jogadores que saem também, né? E aí ele pode ter o Matheus Martins de um lado, o Vidalba do outro, o Kadir no comando de ataque, ou o Emanuel, Lucas Emanuel, que é uma joia do Botafogo, do Sub-17, tem uma média fantástica, 15 jogos, 15 gols, tem feito gols no profissional do Botafogo, desde que foi integrado, né? Chamou muito atenção, mas eu acho que não começa o jogo hoje não, acho que o Botafogo vai de Kadir Barria, que é o jogador que está há mais tempo, né? Pode ter o Cauã Toledo também ali na ponta direita. Vamos ver o que o Franklin Carvalho vai aprontar. Tem o Santi Rodrigues no meio, tem o Barreira também como opção. O Botafogo tem algumas opções, mas tem o desfalque do Arthur Cabral, que era quem estava cravando, né? Era quem estava fazendo gols importantes para o Botafogo. Sentiu dores, tá fora desse retorno. Brincadeira, né? O cara ficou descansando, treinando e no jogo fica fora, com dores. Acontece.
E o Santos também tem esse tipo de problema, né? O Santos, como eu falei aqui, vem com um time mais experiente, né? Vem com um time mais cascudo, mas isso também não tem rendido bons resultados ao Santos no Campeonato Brasileiro. É um time muito inconstante. O Neymar, quando dá lugar ao Roleze, o time fica melhor, o time fica mais rápido, mais ágil. O Roleze é um jogador que pensa muito rápido. O Miguelito e o Barreal também são jogadores que tomam decisões sempre importantes ofensivas, são jogadores rápidos. O Miguelito é um dos destaques de seleção de base, agora seleção também profissional. E o Barreal é aquele operário, né? O operário padrão. O Rony vem mal, mas quem sabe aí, né? Um jogo grande desse tamanho, Botafogo e Santos, jogaço aí. Pena que não estamos nos grandes momentos de Botafogo e Santos, né? Duas equipes que estão ali na parte da tabela. Assim como Vasco e Vitória. Vasco vem com o novo treinador, Bruno Lazzaroni, que estava comandando os treinamentos. Chegou Pedro Emanuel, português. Vai estar aí há uma semana comandando o treino no Vasco, vai obviamente estar ali comandando o Vasco nessa partida contra o Vitória. O Vasco, se você olha para o time do Vasco e olha para o Vitória, você fala assim, pô, o Vasco vai ganhar. Você pega o time, quase o time vice-campeão da Copa do Brasil, né? Com Robert Renan, com Cuesta, Paulo Henrique, você olha o time Cuiabano, né? Pô, time bom, cara, time bom. Aí vem o Thiago Mendes, aí você olha o Barros, Spinelli no comando de ataque, né? Um jogador que estava sendo disputado por vários clubes aí. O Andrés Gomes não sabe se é titular, o Pedro Emanuel ainda não decidiu se o Andrés Gomes começa jogando, mas tem o Nuno. Então, se você olha o time do Vasco, você fala, poxa, esse time ganha desse Vitória. Mas o Vitória, comandado ali por Eric, Mateuzinho, sob a batuta do Jair Ventura, ele dos 22 pontos que ele tem, ele conquistou 19 no Barradão. Então o Barradão tem sido para o time baiano o QG dos pontos. Tem sido o quartel-general das vitórias nesse Campeonato Brasileiro. E vale destacar que o Vitória vem num ambiente completamente diferente do Vasco. O ambiente no Vitória é pós-título, Vitória foi campeão da Copa do Nordeste, é um ambiente de classificação na Copa do Brasil, eliminando só o Flamengo, e é um ambiente de um campeonato, não vou dizer tranquilo, mas um campeonato em que o Vitória tem passado distante ali, né, razoavelmente distante da zona de rebaixamento. Nas últimas rodadas o Vitória não tem frequentado a zona de rebaixamento, não consegue se distanciar muito. Quando ganha uma partida, vai para a primeira parte, perde outra volta. O Campeonato Brasileiro, assim, é uma gangorra eterna, até as últimas rodadas onde temos as definições, né? E o Vasco vai tentar sair da zona de rebaixamento. O Vasco está lá, passou mais de um mês na zona de rebaixamento, vai precisar fazer algo que poucos clubes têm feito: ganhar do Vitória dentro do Barradão. Difícil. Só o vice-líder do Campeonato Brasileiro conseguiu fazer isso no Brasileirão, mas foi lá na segunda rodada. Vamos ver se o Vasco da Gama vai conseguir conquistar pelo menos um ponto ou vencer, né? Começar aí com o pé direito, o Pedro Emanuel, ou se já vai começar como o último conterrâneo dele, né? O Álvaro Pacheco. Ninguém nem gosta de lembrar do Álvaro Pacheco, o homem da boininha. Enfim, meus favoritos para esse jogo, acho o Vitória favorito. E se eu fosse cravar um palpite, eu acho que o Vitória vence. Botafogo e Santos eu acho mais equilibrado, né? Porque o Botafogo é uma incógnita, mas nos últimos jogos que fez, emendou uma sequência interessante de vitórias na Sul-Americana. Venceu o Corinthians no último jogo pelo Brasileirão, mas contava com Arthur Cabral no comando de ataque. Agora é uma incógnita, não se sabe se Kadir ou o jovem Lucas Emanuel vai assumir o comando de ataque, enquanto o Santos tem um time com muitos problemas, mas um time que já está definido. O Santos vai com isso mesmo. Acho que vai ser um jogo muito difícil, vou apostar numa vitória muito magrinha aqui do Botafogo como mandante. Estou apostando nos mandantes hoje, tá? E amanhã tem mais jogo de Brasileirão e tem mais vídeo do Dois Toques, a casa do futebol.